É possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? De que forma nós quebramos a lei de Deus? E qual é a abrangência dos efeitos do pecado em nós? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a 13ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Lembrando que estamos nessa série de vídeos estudando os fundamentos da fé cristã através de perguntas e respostas fornecidas pelo Catecismo Nova Cidade. Por isso eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar suas notificações, para acompanhar essa série de vídeos e outros tantos vídeos que nós temos publicado aqui para abençoar a sua vida, como também tem abençoado a minha na medida em que eu estudo e preparo cada um desses vídeos. Vocês podem perceber que a minha voz hoje não está 100%, estou bastante rouco, vim de uma gripe aqui que pegou a família inteira, mas eu tenho certeza, esse compromisso de continuar mantendo os vídeos, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser uma bênção para você, apesar da minha voz. Então vamos direto à pergunta de hoje. É possível alguém guardar perfeitamente a lei de Deus? E a resposta do catecismo é a seguinte: desde a queda, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, quebrando-a constantemente, por pensamento, palavra e ato. Então, vou repetir mais uma vez a resposta do catecismo. Desde a queda, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus, quebrando-a constantemente, por pensamento, por palavra ou por ato. Então vamos meditar um pouco mais nessa pergunta. Então antes de aprofundarmos na resposta dessa pergunta, nós precisamos lembrar que nós encerramos no último vídeo a exposição dos 10 mandamentos, onde nós vimos um resumo da ética cristã, resumida nesses 10 mandamentos, onde nós somos apresentados a vontade de Deus, a lei de Deus resumida nos 10 mandamentos, o desejo de Deus para que nós possamos viver de uma forma que glorifique o seu nome. Porém, quando nós nos deparamos com essas leis, em especial quando nós estudamos os 10 mandamentos e percebemos como eles foram aprofundados por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento, isso deve gerar, em primeiro lugar, em nosso coração, um certo temor, porque a realidade, tanto da história humana como da nossa própria experiência pessoal de vida, a realidade é que nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus por completo. Quantos de nós conseguimos cumprir em toda a nossa vida todos os mandamentos dos 10 que nós enumeramos e estudamos nos últimos vídeos? Nenhum de nós. Nenhum de nós é capaz de passar uma vida inteira sem mentir, passar uma vida inteira sem cometer nenhum dos outros pecados, mesmo que a gente não os cometa em sua maior extensão, nós os cometemos em algum nível. Então, a conclusão dos 10 mandamentos com essa pergunta faz todo sentido. Será que alguém é capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus? E a resposta do catecismo é muito clara. Desde a queda, desde o evento que ocorreu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, registrado em Gênesis 3, desde este momento, nenhum ser humano foi capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus. A doutrina do pecado, para além de ser uma doutrina registrada na Escritura, ela é muito perceptível na nossa experiência de vida. Alguns perguntam, será que eu sou culpado pelo pecado de Adão? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Pessoas fazem essa pergunta de forma sincera, pessoas às vezes não cristãs. A minha pergunta em retorno tudo bem, vamos supor que não, que o pecado de Adão não nos tenha afetado diretamente. A questão é, você vive uma vida sem pecado? Você vive uma vida sem transgredir a lei de Deus? E a resposta é não, nós somos incapazes, todos nós quebramos a lei de Deus. E essa resposta do catecismo, ela está de forma muito coerente com um trecho do texto de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, que são os primeiros 3 capítulos. Nesses primeiros 3 capítulos de Romanos, o apóstolo Paulo descreve
a ira de Deus como manifesta sobre toda a humanidade, toda a injustiça na humanidade, e ao descrever essa injustiça presente na humanidade, esse pecado presente na humanidade, o apóstolo Paulo ele é muito claro em dizer que tanto os judeus quanto os gentios foram afetados pelo pecado, pela idolatria, e todos, sem exceção, quebram a lei de Deus, romperam com a vontade de Deus. Todos, sem exceção, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo chega em Romanos capítulo 3. E no próprio texto de Romanos capítulo 3, Paulo faz uma série de citações, um emaranhado de referências ao Antigo Testamento, a trechos diferentes do Antigo Testamento, para descrever a condição humana, seja judeu ou gentio, como nós nos encontramos. E eu gostaria de ler para vocês. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. A conclusão do apóstolo Paulo é que o alcance e a abrangência do pecado é universal. Atingiu cada ser humano. Não há nenhum sequer a quem nós possamos apontar e dizer, esse é justo. Então essa é a primeira constatação que a gente chega quando nós nos deparamos com essa pergunta e com a doutrina do pecado. A realidade é que nenhum ser humano é capaz de guardar perpetuamente nem perfeitamente a lei de Deus. Lembra que a gente falou sobre qual é a obediência que Deus requer, o que a lei de Deus requer, e o início da resposta é a lei de Deus requer obediência pessoal, perfeita e perpétua. Nós estamos chegando na conclusão de que nenhum de nós somos capazes de cumprir a lei de forma pessoal, perfeita e perpétua. A continuação da resposta, porém, é profunda na questão. Se nós não somos capazes de cumprir perfeitamente, qual é a realidade? A realidade é que nós vivemos constantemente quebrando a lei de Deus de formas variadas, em pensamento, em palavra, em ação, e eu gostaria aqui de, inclusive, acrescentar, em sentimentos, em reações, em cada relacionamento da nossa vida, em cada faculdade mental, tudo em nossa vida foi afetado pelo pecado. É por isso que dentro da doutrina reformada nós temos entre um dos pontos a depravação total. O que essa doutrina afirma? Que o ser humano foi corrompido de forma completa, total, foi depravado de forma total. Cada aspecto da vida do ser humano foi afetada, foi tocada pelo pecado, foi corrompida pelo pecado. Isso é uma realidade que nós podemos perceber pelas Escrituras. A própria descrição do apóstolo Paulo do nosso estado de pecado é descrito como pessoas que são mortas em seus delitos e pecados, em suas transgressões. Então, esse é o estado que o pecado nos deixa, é uma influência total. O apóstolo Paulo fala que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Em uma certa perspectiva de leitura da teologia paulina, em especial de Romanos, alguns teólogos defendem que a concepção, a metáfora que o apóstolo Paulo tem em mente é uma metáfora cósmica de um reino, de um domínio, de um tirano chamado pecado. Esse pecado que é um tirano que domina essa presente era, nos escraviza debaixo do seu poder e nos mantém presos, escravos, dominados por esse pecado. Ao nos dominar assim, o nosso coração se torna inclinado ao pecado. Nós não conseguimos fazer o bem porque a nossa vida foi totalmente tomada e dominada pelo pecado. Não quer dizer que tudo que a gente faça seja completamente ruim, mas até mesmo as nossas melhores obras são motivadas
por um motivo egoísta, muitas vezes, ou por um motivo que não agrada a Deus. A nossa vida como um todo, ela é vivida não para a glória de Deus, mas para a nossa própria glória. Então até as nossas melhores ações, muitas vezes, não são motivadas por motivos nobres. Então, o domínio do pecado, o reinado do pecado sobre o mundo nos afeta e nos escraviza debaixo desse poder. Por isso que nem mesmo quando nós buscamos obedecer a Deus pelos nossos próprios esforços, nós não somos capazes. Essa obediência não é sincera, não é perfeita, não é real, é apenas uma obediência aparente, porque no íntimo do nosso coração os nossos desejos continuam maus. Mas, graças a Deus que o apóstolo Paulo não encerra o livro de Romanos no capítulo 3, ou melhor, ele não encerra nessa frase, né, destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é isso. Ele continua a sua fala dizendo que todos nós encontramos uma esperança de redenção em Cristo Jesus. Ele que foi a propiciação pelos nossos pecados. Através da nossa fé nele, nós podemos ser salvos, nós podemos ser justificados pela fé. Nós podemos nos tornar justos. Se não há um justo sequer, por causa do sacrifício do único justo que é o Senhor Jesus, nós podemos ser justificados por ele. Nós podemos ser aceitos diante do Pai como justos pelos méritos de Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho, é a esperança que nós temos de que há redenção em Cristo Jesus. De mesmo que nenhum ser humano tenha cumprido perfeitamente a lei de Deus, teve um que foi o Deus que se tornou o homem, que esse sim cumpriu perfeitamente a lei de Deus em toda a sua vida, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas nós vamos falar mais sobre esse Redentor nas próximas perguntas desse catecismo. Se essa reflexão fez sentido para você e te abençoou de alguma forma, eu te convido a curtir esse vídeo, assinar novamente, se inscrever nesse canal, ativar as notificações e também compartilhar com mais alguém que possa ser abençoado por essas palavras. E, no mais, meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.